Muito boa noite. Vamos entrando, pessoal. Mais uma live aqui no Instagram da Quadrante. Hoje estamos na véspera do Dia do Padre. Hoje é dia 3 de agosto. Vamos fazer uma live sobre ser sacerdote nos dias de hoje. Vamos esperar o Padre Ricardo entrar aqui. Já convido ele. Boa noite, pessoal que está entrando. Estou esperando. O Padre já entrou aqui. Deixa eu convidar. Boa noite. Boa noite, Maria Clara. Tudo bem, Padre? Sua bênção. Deus abençoe, tudo bem, com a graça de Deus, tudo certinho, tudo se encaminhando. É uma alegria estar aqui com o senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, especialmente hoje na véspera do Dia do Padre. Já te parabenizo de antemão, né? Te agradeço e te parabenizo. Parabéns pela sua vocação, que Deus continue abençoando. Mas, inclusive, ela será o tema da nossa conversa hoje, né? Só para o senhor saber, eu sempre faço uma apresentação assim, é muito breve no começo da live. Passo para o senhor se apresentar e a gente começa a nossa conversa. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Maria Clara Vieira, sou head de comunicação da Quadrante, estou aqui há alguns meses, algum pessoal que acompanha as lives aqui já está vendo meu rosto aqui na página da Quadrante há algum tempo, mas para quem não conhece, eu sou jornalista e tenho feito essas conversas, conduzido essas conversas aqui no perfil da Quadrante, sempre com convidados assim, muito interessantes, rendendo conversas muito legais sobre os nossos livros, sobre assuntos relacionados aos livros, né? Não necessariamente 100% ligados aos livros, mas sempre tem alguma coisa para acrescentar. Então, Padre Ricardo, eu queria muito conversar com o senhor e o motivo do meu convite, né? Eu acompanho o senhor nas redes sociais, acompanho o seu trabalho como sacerdote. E, assim, logo que a gente começou a pensar a programação do Dia do Padre, né, no Quadrante, eu pensei, uma pergunta quase óbvia, mas que me ocorre quando eu penso no sacerdócio, como é que é ser sacerdote hoje? Né? Em comparação, alguns anos atrás, eu fiz uma live com o Alexandre Varela, lá do Catequista, é, sobre o que é ser catequista há 10, 20 anos, o que é ser catequista hoje, e ele falou que tem algumas diferenças, e eu fiquei imaginando, do ponto de vista do padre, né, deve ser muito diferente também. Então, para começar a nossa conversa, aliás, peço desculpas, padre, eu vou pedir que o senhor se apresente. Eu quase pulei essa parte. Queria que o senhor se apresentasse brevemente. O senhor, com certeza, é muito mais conhecido do que eu, o nosso público aqui sabe que o senhor dispensa apresentações, mas queria que o senhor falasse brevemente do seu trabalho, e aí a gente segue com a conversa. Bom, eu sou o Padre Ricardo, pároco da paróquia mais fértil do Brasil, paróquia São Paulo Apóstolo. E em breve nós vamos lançar um outro slogan que é a paróquia mais jiu-jiteira do Brasil, porque o número de homens que estão fazendo, e crianças também, estão fazendo jiu-jitsu é muito grande lá na nossa comunidade, né? Eu sou aqui de Santos, sou pároco, né, como eu disse, e vigário judicial da diocese, eu trabalho no Tribunal de Santos e dou uma forcinha também em outros dois tribunais eclesiásticos, que são de São Paulo e de Campinas. Professor no seminário, professor na Universidade Católica, enfim, e também tenho um apostolado virtual. Então, vocês conhecem o Padre Ricardo, assim, mais uma vez eu acompanho o seu trabalho, eu admiro muito, então estou muito feliz de estar aqui com o senhor. E agora sim, o senhor colocou, né, todo o seu trabalho que o senhor faz em várias áreas diferentes, dentro da sua vocação de padre. Então, acho que, assim, para o senhor pode ser uma pergunta bem interessante de ouvir o seu ponto de vista. O que o senhor considera, padre, assim, é mais difícil ser padre hoje do que era há 10, 20 anos? Imagino que nenhuma vocação é fácil, né? Seja a vocação do matrimônio, seja a vocação do sacerdócio. Seguir uma vocação não é simples, né? Tem seus desafios próprios. Mas o senhor acredita que está mais difícil? Ou os desafios são os mesmos? Ou tem outros desafios que não são nem mais fáceis nem mais difíceis? Como é que o senhor enxerga essa diferença? Eu não acho que está mais difícil, ou pelo menos, vamos dizer assim, tem um pouco de dificuldade a mais porque está surgindo um tipo de perseguição cristãos, né? Mas não sei se
em comparação a 10, 20 anos atrás, sim, se torna mais difícil porque tem surgido essa perseguição aos cristãos. Mas houve na história do cristianismo, e a gente pode pegar logo desde o início, uma perseguição aos cristãos. Então não é uma novidade que haja uma perseguição aos cristãos. Eu Uhum. vejo, com relação à vida interior do padre, as dificuldades, os desafios são os mesmos em qualquer tempo. Cada padre, em qualquer tempo, ele é chamado a ser um outro Cristo. Né? Ele a presença de Cristo, sumo sacerdote. Ele é chamado à fidelidade a essa missão. Fidelidade essa que exige uma dedicação mais ou menos integral, né? Porque aqui eu também posso abarcar aqueles padres dos ritos orientais católicos e que são casados, então eles dividem um pouco seu tempo com a família, né? Mas no rito latino nós somos celibatários, então há uma exigência de entrega mais forte, né? Seja com relação à fidelidade na vida de oração, a fidelidade no serviço, a fidelidade como celibatários, né? A fidelidade de lutar, como todo cristão é chamado a fazer isso, lutar para se viver na santidade, se manter na santidade e não perder isso. Então, do ponto de vista, né, nesse aspecto interior, da vida interior, os desafios praticamente são os mesmos. Do ponto de vista da igreja, nós vivemos um momento assim um pouco diferente. Já houve várias crises na vida da igreja, já houve várias divergências na vida da igreja e hoje não é diferente. O que nós temos de novidade, eu penso dentro disso que nós podemos chamar de crise da igreja, é que nós temos as redes sociais, e acho que talvez a gente vá conversar, né? Então, Sim. e ao mesmo tempo que as redes sociais trazem uma unidade, trazem uma unidade de conversa, de vínculos, etc., elas também podem ser propagadoras, né, de muita confusão. Agora, do ponto de vista da vida, da sociedade, aí sim, em comparação a 10, 20 anos atrás, nós temos uma dificuldade maior, um desafio muito grande, que é essa perseguição aos cristãos, que o cerceamento da nossa liberdade, não digo ainda religiosa, mas uma liberdade de exercício do magistério, de pregação do magistério, de defesa das nossas bandeiras como valores, por exemplo, do matrimônio, da família, do entendimento de cada um, da entidade como pessoa, porque muita coisa está mudando rapidamente, seja aplicada no meio educacional, escolas, universidades, sejam propagadas mudanças na mídia e com um respaldo jurídico também. Então, isso é um grande desafio para nós, padres. Sim. Padre, antes de a gente entrar na questão das redes sociais, eu queria fazer uma pergunta que me ocorreu agora, que tem a semelhança com a live que eu já fiz sobre crise na igreja. Eu me lembro que o entrevistado comentou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou, olha, há 10, 20 anos atrás, a pessoa chegava meio confusa na catequese, né? Assim, meio, eu acredito em Jesus, mas eu não gosto, gosto da Nossa Senhora, mas eu não gosto de Jesus. Assim, a pessoa tinha algumas confusões. Agora, a pessoa chega seca. Parece que ela não tem nenhuma fé, nenhuma vivência, nada. Né? Assim, parece que você tem que como usar uma imagem do C.S. Lewis, né? Assim, você tem que irrigar um deserto. Né? Assim, é seco, é árido, é mais difícil desse ponto de vista. E isso é agravado pelo fenômeno, agora não vou nem não estou nem entrando no ponto da perseguição dos cristãos, mas de dissolução da comunidade. Né? Assim, você não tem mais, não é fácil encontrar, como o senhor falou na sua paróquia de Santos, comunidades, né, que propiciam uma vida de fé. As pessoas vivem isoladas. Então você vai, mesmo que você, esse é o meu caso, inclusive, né? Eu tenho uma paróquia, tento ir na paróquia mais, minha paróquia que eu gosto, que tem uma comunidade com mais frequência, mas eu moro longe, né? Então a gente vive mais isolado, você acaba indo na missa, vai na missa, meio que bate ponto e vai embora. Né? Você não tem aquela vida em comunidade que te fomenta, que te ajuda, e que isso acaba, eu acredito, facilitando o trabalho, ajudando o trabalho do sacerdote. Como que isso impacta no sacerdócio nos dias de hoje? É um
a fé, realmente, a fé cristã, ela é comunitária, né? Há outros aspectos que fazem parte da essencialidade da essência da fé. Mas um deles é a vida comunitária. E para o padre fomentar isso, sobretudo no padre diocesano, de paróquia, né? Fomentar essa unidade entre os membros daquela comunidade para viver, né? E nós temos essa fragmentação da fé mesmo. O então Papa Bento XVI, já antes mesmo, quando ele era cardeal, ele falava dessa fragmentação da fé, desse relativismo, dessa ditadura do relativismo em relação à fé, esse esfriamento da fé. Eu cresci num ambiente católico familiar, né? Graças a Deus, tenho meus pais vivos e são bem católicos, mas quando eu considero a família de um modo mais amplo, eu conto nos dedos quantos membros da minha família, seja de um lado ou do outro, do meu pai e da minha mãe, eles frequentam a missa. São pouquíssimos, porque quem dava as missas? Os tios, meus pais e meus tios, né? Aos pouquinhos eles vão falecendo. Aí sobram o quê? Os primos. Meus primos não vão à missa. Um ou outro primo que vai à missa, né? E isso está presente em todas as famílias. Toda família católica, todo padre, ele tem uma realidade familiar assim. São poucas as situações, as realidades em que um padre pode dizer, não, toda a minha família frequenta a missa, né? Todos meus tios, meus primos, etc. É um desafio muito grande Sim, a essa comunidade, né? sim. Padre, agora esse ponto da comunidade encosta no que o senhor mesmo comentou, que eu acho que é o nosso próximo ponto que eu acho importante, que é a vida virtual, né? Em oposição à vida comunitária existe a nossa nova praça, a nossa nova ágora, a famosa internet. Então eu queria te perguntar, padre, como que é essa vida virtual e, sobretudo, o surgimento dos influenciadores digitais, esse ambiente digital que a gente vive e lida, e eu não estou aqui demonizando, né? Porque é isso, estamos aqui usando a tecnologia para falar de um assunto importante. Mas como que ele impactou a vida do sacerdote? O sacerdote hoje em dia tem que ser instagramável, sabe? Assim, ele tem que se preocupar com o Instagram, ele tem que ser virtual, isso virou uma cobrança, ou isso virou um desafio, isso virou um bônus. E outra coisa que eu pergunto é assim, meu pai é professor e ele fala, né, já estava longe da sala de aula tem um tempo, e ele fala que eu não suportaria voltar para a sala de aula na era dos smartphones, né? Eu imagino que para um padre também estar na missa, vendo gente mexendo no celular, deve ser enfim, suco do absurdo. Então, eu queria entender, assim, como é que essa vida digital, tanto por esses diferentes prismas, né? O fato das pessoas estarem conectadas aos smartphones, você ter o fenômeno dos influenciadores, você ter os padres influenciadores, como é que o senhor enxerga o impacto das redes sociais na vida das paróquias e no trabalho dos sacerdotes? Em geral, esse impacto ele é positivo. Em geral, ele é muito positivo. Nem todos os padres eles têm essa tendência, essa afeição a estar nas redes sociais, né? Eu, sinceramente, eu estou nas redes sociais há algum tempo, mas muito mais virtuoso não estar na rede social, né? Dá mais prioriza mais o recolhimento, a vida de oração, o trabalho no escondimento, né? Que até São José fala muito sobre isso, né? É, então nem todos os padres têm essa vontade, essa afeição, essa tendência, essa inclinação para o trabalho nas redes sociais por motivos diversos. Alguns mais espirituais, outros motivos assim mais por prudência, que incluem o espiritual, e outros motivos pela própria personalidade do padre, né? Aqueles que estamos nas redes sociais, eu penso que nós temos muito mais benefício de evangelizar, de trazer mais pessoas, e tem para a igreja, e tem ocorrido um fenômeno que eu tenho certeza que os outros padres que estão nas redes sociais compartilham comigo essa visão, que é o de muitas pessoas influenciadas por católicos nas redes sociais. Não sei se eu posso citar aqui, eu vou citar alguns Pode, nomes. não tem problema.
o Ítalo Marcilli, por exemplo, né? O meu paroquiano e compadre, o Ícaro de Carvalho, né? Para citar assim dois leigos. Depois, também uma paroquiana, a Ana Sense, a esposa do Ítalo Marcilli, aquele artista, o Casarré, né? Depois de padre Ricardo, que está há muito tempo, né? Principalmente com site. Então, nós estamos sendo procurados por pessoas que foram e que estão influenciadas por eles, por essas pessoas que eu falei e outras tantas, né? E que querem voltar para a Igreja Católica ou querem se tornar católicos. Eu falo de pessoas ou protestantes, eu falo até já tive procurado até por muçulmano, né? Espíritas, ateus, né? Jovens revoltados, pessoas que se afastaram da igreja e quiseram voltar. Então, as redes sociais trouxeram esse benefício, né, para a vida da igreja, que é o de transmitir a mensagem de Deus, que a doutrina da igreja, a mensagem da caridade, do evangelho, as coisas catequéticas cheguem a mais pessoas, né? E também trazer pessoas para a vida da igreja. Às vezes tem um problema, porque aquilo que elas veem, gostam, né, do nosso testemunho como sacerdote, como os leigos, elas não vão encontrar numa paróquia. Então, para a vida da igreja, para a evangelização do reino dos céus, o impacto é, no geral, muito positivo. Na vida do padre, né, traz um trabalho a mais, porque nós somos mais consultados, as pessoas perguntam muito mais coisas, e eu digo, é quase que uma outra paróquia, sobretudo estar aqui no Instagram. Você tem que ter mais tempo para uma orientação, para responder dúvidas, para orientar. Para a minha área de trabalho no direito canônico, é mais de nulidade matrimonial. Então, eu estou com 3, 4 no meu Instagram, no direct, para responder sobre orientação de nulidade matrimonial. Então, exige mais dedicação e exige mais disciplina, porque nós temos que conjugar tudo isso com os outros trabalhos que nós temos. No meu caso, de juiz, de pároco, de professor, e a vida que tem as suas exigências próprias para qualquer padre, vida de oração, de estudo, etc. Então, esse é um impacto, no geral, muito positivo. Sim. Imagino que traga desafios também, padre, o senhor que já comentou por alto, mas queria aprofundar só nesse ponto, no atendimento dos fiéis, porque esse fenômeno do influenciador digital, e aqui eu não falo de maneira nenhuma como uma coisa pejorativa, né? Mas como você tem uma conta que tem bastante gente te seguindo, você acaba influenciando essas pessoas, né? Para coisas boas, inclusive. Mas quando você tem o fenômeno do influenciador, eu sempre fico impressionada com quantas pessoas se abrem nas caixinhas, né? O senhor com certeza já passou por isso. Né, o senhor comentou essa coisa da segunda paróquia, deve vir gente do Brasil inteiro perguntando para o senhor, padre, cheguei aqui pelo Ícaro, cheguei pelo fulano, cheguei pela Ana, tô com uma dúvida, me ajuda por favor, eu sou de Manaus, sei lá, né? E assim, além de você vir de gente do mundo inteiro, eu imagino que você venha com dúvidas diferentes, né? Porque o influenciador fulano falou uma coisa, o influenciador Beltrano falou outra, e aí fulano disse que era assim que tinha que ser, fulano disse... Porque tem essa questão do apostolado leigo no Instagram, né? Que também é uma coisa positiva, mas que também tem vozes diferentes, vozes múltiplas. Então, eu queria ouvir, padre, que desafio que a internet acrescenta do ponto de vista do atendimento, né? As pessoas trazem também outra questão, outro lado, não só essa questão do ambiente digital, mas o tempo que a gente está vivendo, né? Como o senhor comentou, estamos em tempos de muita novidade, as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, imagino que as pessoas tragam para aconselhamento espiritual, confissão, temas muito diferentes que os padres ouviam há 10, 20 anos atrás. E isso também é fruto dessa nossa cultura pós-moderna. Então, qual foi o impacto do ponto de vista do atendimento? De novidade que as redes sociais, a internet em geral, trouxeram, né, como um desafio para a orientação espiritual, pastoral, apostolado com relação aos fiéis, é o mau uso dessas redes sociais. Seja pelo acesso muito fácil à pornografia, né? E outras coisas também, mas em geral a pornografia, seja
pela distração com as redes sociais mesmo. Passar muito tempo nelas, curtindo, comentando, lendo e deixando de rezar, estudar a doutrina, ler a vida dos santos, estudar o seu estudo mesmo lá da faculdade, né? De se aprimorar como profissional, dedicar-se um tempo para a sua família, conversar durante as refeições, etc. Então, esses são os dois grandes desafios. Há outros, né, que eu detecto com relação ao uso das redes sociais e internet em geral. E nós temos que orientar as pessoas e nós também, padres que estamos nas redes sociais, tomarmos cuidado com relação a essas coisas, né? Porque não somos feitos assim de ferro, nós somos humanos e temos também as nossas dificuldades. Ó, entrou aqui o padre Carlos Magno, quero fazer uma referência a ele, tanta gente conhecida que está aqui, mas o padre Carlos Magno, que fui com ele há pouco tempo lá no curso de atualização para No CAS. lá da Diocese de Amigo. Então, nós tomar cuidado também com isso, nós padres, né? Agora, do aspecto assim da doutrina, da orientação, etc., vamos ver. Hoje, na igreja, nós temos uma variedade de pensamentos, de apostolados, de posturas. Há grupos diversos dentro da igreja. Então, há pessoas, grupos que mais defendem uma tradição litúrgica, uma defesa férrea a certas atitudes, sobretudo na liturgia eucarística, etc. Há outros grupos que vão ter outras posturas e dentro desses grupos nós vamos, de um e de outro, vamos encontrar sacerdotes também. Isso tudo se espalha, né? Isso tudo se espalha. Por exemplo, tem quem divulgue nas redes sociais que a missa nova ela não tem valor, ela é inválida, né? Que é um sacrilégio, etc. Tem quem diga isso. E tem quem compre essa ideia ou fique confuso e vem perguntar a gente, né? Mas, padre, não sei o quê, e a missa de sempre e aquilo outro. É uma questão que está presente aqui nas redes sociais, né? Sim. No tempo, eu fiz um reel, né? Que agora eu aprendi, que analisou lindamente e causou grande discussão. Tem muito debate lá nos comentários até hoje. Vai fazer quase 2 E tem que ficar administrando isso ainda, né? O barraco que cria no post. Abstinência de carne às sextas. Nossa, padre. Uma coisa muito simples, abstinência de carne às sextas-feiras. Eu postei isso. Claro que teve uma chamada sensacionalista, é verdade. Mas depois, no conteúdo do vídeo, 1 minuto, eu explico melhor, mas não detalhadamente, que 1 minuto não dá para falar muita coisa. Eu explico melhor o que vem a ser isso. A chamada sensacionalista é: você sabia que católico não pode comer carne? A pessoa se assusta. Aí ela vai ver o que eu vou falar em seguida. É sensacionalismo para aprender a pessoa. Tudo bem, padre. Todo mundo faz isso na internet, que eu preciso, infelizmente, a gente tem que usar as ferramentas. Mas deu uma discussão tremenda. Até hoje o pessoal discute. Teve gente que veio me distrair, teve gente que apelou para não quero sacrifício sem misericórdia, coisas assim, sabe? E até hoje tem gente que curte, compartilha, só para dar um exemplo. E aí tem pessoas que vieram me dizer o seguinte: mas meu padre falou que não existe mais isso. Meu padre disse que é coisa da Idade Média. Meu padre disse que é só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Um exemplo, né? Que às vezes há esses erros de doutrina, esses erros catequéticos, motivados por falta de conhecimento, né? Ou então por malícia mesmo. Geralmente é uma malícia alimentada por ideologia. Então, tudo isso se espalha nas redes sociais e a gente tem que administrar todas essas coisas. Orientar melhor, respirar fundo, contar até 3, né, para orientar, etc. Ou deixar para lá, deixa passar e assim por diante. Assim, eu fico sempre impressionada, padre. Sempre que eu sigo, que eu vejo o seu apostolado do Ícaro, de qualquer outro influenciador, inclusive influenciadores de linhas diferentes, que seguem a doutrina católica, né? Mas como o senhor falou, assim, tem carismas diferentes, visões diferentes, formas diferentes.
Eu sempre fico muito impressionada com isso, né? Assim, como eu também estou na internet, que eu sou jornalista e tal, com essa quantidade de. A internet parece o tempo todo um fogo de palha, né? Assim, tudo pega fogo muito rápido. E para o bem, né? Para você gerar conhecimento. Eu, por exemplo, falei, achei interessante solicitar esse assunto, porque lá no caso, no almoço, eu estava lá com o padre, quando a gente se conheceu pessoalmente, e no almoço, os padres, a gente falou exatamente desse tema da carne na sexta-feira, que tá pegando fogo na internet. E eu, em quase 30 anos de catolicismo, nunca tinha ouvido falar, fui descobrir recentemente na internet, pesquisei, tudo bem, então estava errado, vou passar a viver dessa forma. Mas assim, aprendi na internet, né? Olha só. Então, e aí padres estão falando justamente isso, assim, que o influenciador fulano falou que então é pecado mortal, mesmo se você não sabia. E aí começa essas brigas todas. Agora, padre, para a gente começar a encaminhar para o final da nossa conversa, eu queria ouvir, assim, até especialmente mirando o Dia do Padre, né, que é amanhã, e nós sempre tem a graça de ter muitos seminaristas, muitos padres acompanhando o Instagram da Quadrante, gente que vê a live depois, que compra nossos livros de formação, inclusive deem uma olhada lá no nosso especial Dia do Padre, né, tem algumas promoções especiais. A Quadrante tem promoções especiais para padres de modo geral, então procure nosso atendimento, tá? Mas eu queria ouvir, padre, o que um jovem seminarista deve ter em mente ao entrar no seminário hoje, considerando tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Como é que ele deve se preparar? Tem que estudar internet, tem que estudar marketing digital, tem que estudar tecnologia, estudar psicologia. O que um seminarista hoje precisa entrar para estar realmente preparado para o sacerdócio? Acho que os seminários têm o de hoje sempre pensar com amizade com Cristo, né? Que ele está estudando para se preparar para ser um outro Cristo, ter intimidade com o nosso Senhor e sacramentalmente ser essa presença do Cristo sacerdote que se sacrifica pelos outros e para celebrar bem a Eucaristia. Depois, e os outros sacramentos. Depois, conhecer bem a doutrina e ter vida de oração. Acho que isso é fundamental, né? Com relação às redes sociais, assim como eu disse que tem padres que não são afeitos às redes sociais, não têm carisma para isso, não gostam, também o seminarista não é obrigado a se encaminhar para as redes sociais, mas algum conhecimento de comunicação é preciso ter, né? Algum conhecimento para se comunicar é importante. Se gostar, se tiver afeição para isso, se tiver inclinação para isso, e às vezes a pessoa vai descobrir no decorrer do seminário, ou depois do seminário, como diácono, como padre, então é bom estudar um pouco, ouvir outras pessoas falando sobre as regras, sobre as técnicas, né, do uso das redes sociais, para bem utilizar essas ferramentas. Então, sempre o seminarista de hoje, sempre atento à vida de oração, ao serviço e ao estudo, sempre, né? Depois, estudar os desafios de hoje, que são muitos, seja na área da bioética, seja na área jurídica ou ainda do biodireito, que são de família, porque são questões que já estão pegando hoje e vão pegar mais ainda, né? Eu penso que vai haver um cerceamento daqueles que querem, da nossa liberdade de explicar as coisas, de explicar a verdade, explicar o caminho da verdade, o caminho de Cristo, o caminho da doutrina sobre esses assuntos, da vida, defesa da vida, geração da prole, matrimônio, etc. Vai haver um cerceamento maior, então a gente tem que estudar bem e ter técnicas, além de toda uma vida de oração, para saber ser o sal da terra e luz do mundo. Acho que é isso que o seminarista tem que ter presente, né? Padre, aproveitando deixo só da sua fala, tá? Assim, não é o tema da nossa live aqui, essas pessoas estão ouvindo a gente, né? Para ficar, só para deixar claro. Mas os senhores estão um tema interessante, né? Sobre se manter atualizado. E eu queria convidar o nosso público que está assistindo a live para conhecer lá o nosso clube de leitura da Quadrante. Nós lançamos, estava lá no caso, inclusive, o lançamento do livro do mês. A gente tem o Quid, né, que é o nosso clube de leituras indispensáveis, que fala sobre questões atuais. E o deste mês, especificamente, fala sobre questões de gênero. O título do livro é A Gênese do Gênero, um livro fabuloso. É que a gente fala tantas questões atuais e desafios contemporâneos de matrimônio, família, corpo, sexualidade,
que eu acho que esse livro, assim, é um dos melhores que eu já li, eu tô fazendo propaganda dele para todo mundo. Então, deem uma olhada, tá, pessoal? Gênesis do Gênero. E é claro, né, agora falando do tema da live, nos assuntos que são voltados para padres, né? Nós temos lá alguns lançamentos. Acabamos de lançar o nosso círculo de leitura Cartas 1, né, uma coletânea de cartas de São José Maria Escrivá. Lançamos Para Chegar ao Porto, sobre direção espiritual. Então, deem uma olhada lá no nosso catálogo, que tem muita coisa legal que pode ajudar os padres nesse caminho de formação. Padre, eu queria, assim, para a gente começar a encerrar a nossa conversa, depois de dar essas dicas, assim, queria que o senhor desse as suas últimas palavras, assim, para os seminaristas, para os padres que nos acompanham, um recado, né, para esse dia do padre, que vai ser amanhã. Aproveito também para te agradecer mais uma vez pela sua gentileza, por ter aceitado o convite, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e te parabenizo pelo Dia do Padre, pela sua vocação, pelo seu sim, né? Pelo seu trabalho tão bonito aqui no Instagram e lá na sua paróquia. Eu lembrei de mais um outro desafio que nós temos. É importante para quem está nos assistindo, que é hoje o padre administrador. O padre de outrora, ele não era tão administrador assim, né? Ele celebrava o sacramento, ele celebrava o ele batizava os fiéis, as pessoas, ele enterrava os fiéis, celebrava a missa, atendia confissões, etc., frequentava a casa das pessoas, né? Quando precisava fazer alguma coisa, ele contava com o múltiplo dos seus paroquianos para construir uma capela, arrumar o telhado, etc. Então, hoje em dia não é assim, não é assim. Os desafios, as exigências sejam elas das leis trabalhistas, sejam elas das taxas, das leis federais, estaduais, municipais, sejam as exigências que nos vêm das próprias cúrias diocesanas, taxa disso, taxa daquilo, fazer muita reunião da paróquia, assembleia paroquial, assembleia regional, assembleia diocesana. Então, tudo isso consome muito o tempo, a energia dos padres, sobretudo aqueles que somos párocos. Faltando 15 minutos para celebrar uma missa, eu estou ali telefonando para a moça da contabilidade, para as férias do funcionário. O padre é um gestor hoje. O padre hoje, pároco, ele é um gestor e isso consome muito a nossa energia e o nosso tempo. É diferente do tempo de São João Maria Vianney, cuja memória vamos celebrar amanhã. É diferente do tempo do Santo Padre Pio, é um pouco diferente do tempo de São José Maria Escrivá, né? E a gente tem que dar conta da nossa vida afetiva, nossa vida de oração, nossa vida de estudo. Então, esse é um desafio que eu tinha esquecido dele, né? E que eu gostaria de apresentar aqui. Portanto, eu aproveitaria e diria assim para vocês que estão nos assistindo: rezem pelos seus padres, né? Rezem pelos seus padres. Se vocês puderem ajudar os seus padres em algum trabalho na paróquia, dar uma força, orientar, porque a gente não sabe de tudo, nem precisa saber de tudo, mas a gente precisa de alguém, de um advogado na paróquia que nos auxilie. Olha, padre, faz assim, porque assim, dessa outra maneira vai dar errado, vai dar problema. Então, mas, sobretudo, rezem pelos seus padres, exijam dos seus padres que eles sejam padres. Tratem os seus padres como padres. Nós podemos ser amigos das pessoas? Sim, mas antes de sermos amigos, nós somos sacerdotes. É isso que eu gostaria de deixar, uma mensagem geral, além do meu agradecimento a você, Maria Clara, queria conhecer você lá do Rio de Janeiro, e agradecer, então, por esse convite para fazer a live aqui. E, enfim, peço que rezem por mim, que vocês rezem por mim, Dia do Padre, que vai ser celebrado. O senhor citou, padre, achei interessante, só mandando uma dica aqui para o pessoal, essa é de graça, não é vender livro, mas aqui a gente fez uma live recente sobre liberdade religiosa, o senhor falou disso algumas vezes durante a nossa conversa, e em um certo ponto, o meu convidado lá na live falou um pouco isso, assim, a igreja hoje ela não pode mais ter uma estrutura jurídica amadora, né, justamente por conta desses desafios que a gente está enfrentando, e isso é só um deles, né, o senhor está falando de questões administrativas básicas. Então, acho que de presente de Dia dos Padres fica esse pedido
de oração pelos padres, né, que precisam. O Papa Francisco sempre reforça tanto isso, né? Rezem por mim, rezem por mim, rezem por mim. Acho que fica isso, esse apelo a nós fiéis por todos os padres, porque isso é uma coisa que eu tenho a graça de ter aqui em Niterói, com o querido Padre Demétrio, que eu sei que o senhor conhece também. Mas eu sei o que é nós fiéis, os fiéis que estão na sua paróquia, que contam, têm a graça de ter a sua presença, sabem a diferença que é ter um padre que é amigo, mas que, acima de tudo, é um grande sacerdote, né? Um bom confessor, um bom padre, um padre que está ali apaixonado pela sua missão, tal como uma esposa é apaixonada pelo esposo quando a sua vocação é matrimônio, sabe? Um padre que é padre por paixão. Então, isso é lindo de se ver, muito bonito mesmo. Tal como a gente contempla um casal casado que tem aquela família bonita e você fala, nossa, coisa bonita, que vocação bem vivida, é muito bonito ver isso com um padre. E desejo ver cada vez mais, né? Assim, para mim como fiel, para nós como fiéis que assistimos, que precisamos de vocês, é muito precioso. Então, muito obrigada, Padre Ricardo Marques. Vamos rezar pelo senhor, vou rezar pelo senhor especialmente hoje. Obrigada pela sua presença aqui, pelo seu tempo. Pessoal que está assistindo a gente, rezem pelos padres. Mais uma vez, feliz dia do padre e muito obrigada. Uma bênção, né? Vamos invocar o João Maria Vianney, agora celebraremos nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, e vamos invocar José Maria Escrivá. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.